Então, se você parou o anticoncepcional e quer saber como não tomar mais susto aí quando a menstruação atrasar, então vamos aqui. Eu vou mostrar o jeito errado e o jeito certo de acompanhar a menstruação de vocês, tá certo? O jeito errado é você, a partir do momento agora que você está com o anticoncepcional, considerar o seu ciclo como sendo aquele ciclo de quando você usava o anticoncepcional. Aquele ciclo ficou para trás. O seu ciclo verdadeiro pode até vir a ter 28 dias, mas é pouco provável. Então, não se prenda àquele ciclo de quando você usava o anticoncepcional e tinha o sangramento de privação. Outra coisa, algumas mulheres, não estou dizendo que vocês fazem isso, certo? Mas eu já recebi relato de mulheres dizendo assim: olha, eu usava anticoncepcional, fazia o sangramento de privação. Quando acabava o sangramento, eu começava a contar o meu ciclo. Então, o que ela fez? Essas meninas fizeram quando começaram a menstruar de verdade. Acabava o sangramento, opa, vou começar a contar aqui o ciclo. Acabou o sangramento, acabou a menstruação, ela começava a contar o ciclo. Por quê? Porque ela, quando usava anticoncepcional, ela começava a usar uma nova cartela do comprimido. Alguém aqui fazia assim? Se alguém fazia assim, não tem problema, eu estou tentando ajudar vocês agora. Nada mal em fazer isso errado, até porque eu acho pouco provável que alguém tenha te dito isso. Mete um remédio e acabou. Ou então você toma sozinha, né? O que é pior, né? Mas então, esse é um jeito errado, certo? Parou o anticoncepcional, já tá menstruando normalmente lá e tal. Você tem que começar a contar o ciclo quando vem o sangramento e não quando acaba aquele sangramento. Outro jeito errado de contar, de controlar a menstruação, que pode até levar a uma gravidez não planejada. O que acontece? Vocês vem um sangramentozinho na calcinha, sabe aquela sujeirinha pequenininha, marronzinha, às vezes o vermelhinho mesmo. Aí você, vai começar a minha menstruação. Aí espera ali 2 dias, 3 dias, aí vem aquele fluxo maior. Aí você, agora sim menstruei. Aí vocês começam a contar a menstruação já no 3º dia do ciclo ou no 4º dia do ciclo. Então, atenção, contar como o 1º dia da menstruação só o dia onde teve aumento do fluxo é errado. Isso pode fazer você perder o controle ali do seu período fértil. Então, 3 coisas erradas aí, que eu já falei aqui. Primeira coisa, considerar o seu ciclo como sendo o mesmo ciclo de quando você usava anticoncepcional de 28 dias. Não conte assim, o seu ciclo agora vai ser um novo ciclo. Pode ser até que venha a ter 28 dias, mas provavelmente não terá, vai ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Segunda coisa, contar como a menstruação, contar o início do ciclo só quando acaba o sangramento. Isso também é errado. E terceiro erro, contar o início do ciclo só quando o fluxo menstrual aumenta. Não, também é errado e pode fazer você perder aí a noção da duração do seu ciclo menstrual, tá certo? Então, qual é o jeito certo agora de controlar a minha menstruação? Agora que eu parei o anticoncepcional, tá bem. Vamos lá, desde o começo, quando vocês estão parando o anticoncepcional. Beleza. Parei o anticoncepcional hoje. Parei hoje. O que é que vai acontecer agora? Algumas já têm o sangramento de privação de imediato, outras têm, espera ali 3 dias, vem o sangramento de privação. Primeira coisa, tenham em mente que esse dia em que você não usou anticoncepcional já é um dia em que seu corpo começa a produzir os seus hormônios naturalmente. Então considere hoje como sendo o 1º dia do seu ciclo provisório. Pense assim, hoje, por quê? Porque hoje você não está tomando remédio. Outra coisa é o dia que você... E se você parar na pausa, por exemplo, parou na pausa, é aquele 1º dia lá que o comprimidinho de pausa ele é inativo. Então, desde que você para ali, já pode considerar como o seu corpo funcionando normalmente, sem hormônios artificiais. Por quê? Porque aquele comprimidinho de pausa é um comprimido inativo. Primeira coisa, tenha em mente que parou na pausa o anticoncepcional, aquele dia sem o anticoncepcional ativo já é ali o seu corpo voltando a funcionar. Você já pode considerar como sendo o 1º dia do seu ciclo provisório. Aí você vai ter o sangramento de privação, que vai vir ali, ou talvez nem venha, tá? Independente dele, o seu corpo já está funcionando. E o que é que vai acontecer primeiro? Seu período fértil, você vai entrar no período fértil, você vai ovular, seu corpo vai mostrar alguns sinais para você de que você está diferente, tem coisa nova aí, você vai perceber até uma libido mais alta, tá? Depois do seu período fértil, você vai entrar no período
não fértil, que pode levar 14 dias, pode levar 16 dias, algumas mulheres levam até 20 dias, outras com ciclo mais curto tem 10 dias. Aos poucos você vai saber a duração do seu, uma coisa de cada vez. Nesse primeiro momento você tem que saber que você vai ter primeiro o período fértil, depois o período não fértil, e só depois disso tudo é que você vai menstruar de verdade. Então, tudo isso que eu falei aqui pode levar 20 dias, 30 dias, 40 dias, 48 dias, como foi o caso da minha aluna, certo? E aí, quando chegar a sua menstruação de verdade, você anota lá. Primeiro sangramento de verdade, né? Primeira menstruação, aí põe lá a data. E dali pra frente é só ir anotando a sua menstruação a cada mês, para depois você fazer o controle da duração do seu ciclo. Quem quiser saber mais sobre duração de ciclo, o que é o ciclo, tem vídeos meus falando aqui sobre isso, tá bom? Mas a princípio é isso que vocês têm que fazer para que vocês não passem susto, achando que engravidou sem querer, que a menstruação de fato está atrasada. Não! Pensa, você está passando aí período fértil, período não fértil, depois é que vai vir a menstruação. E outra, se tiver um fator complicador nesse meio tempo aí, estresse, por exemplo, vai atrasar. Essa minha aluna que ficou 48 dias sem a menstruação chegar, ela depois veio me falar, lá na aula ao vivo que eu tenho com ela, eu fiz assim, peraí, ok, tudo bem, vamos, a gente sabe que demora mesmo, né, porque você tá aí, período fértil, período não fértil, mas deixa eu saber um negócio, tem estresse aí? Tem alguma preocupação te pegando? Tem alguma coisa acontecendo? Eu fiz, olha, eu mudei de emprego no último mês, vou mudar de faixa no karatê, eu tô treinando, praticando muito e teve outra coisa que ela falou, faculdade, comecei a faculdade agora, nova faculdade, enfim. Tinha muita coisa na vida dela acontecendo, além do próprio hormônio ali voltando a funcionar, ou seja, estresse. Então administrem o estresse de vocês nessa espera pela menstruação. Façam atividade física, façam meditação, ou yoga, ou qualquer tipo de relaxamento, qualquer coisa que vá acalmar o seu corpo, que vá distrair a sua mente. Não fique, se você não fez nada errado, se você seguiu certinho, não tem para que se preocupar, tá certo? Beleza? Então o jeito certo, jeito errado de acompanhar a menstruação, só para recapitular o jeito certo, vocês saibam que após sangramento de privação vai ter período fértil, período não fértil, isso leva tempo, então pode demorar aí 30 dias, 40 dias para que a menstruação verdadeira chegue mesmo. E a menstruação começa quando vem o primeiro sinal de sangramento. Não espere o fluxo aumentar para considerar ali a menstruação iniciada, tá? O ciclo começa no primeiro sinal de sangramento, porque os hormônios todos já foram liberados lá no cérebro, tá? O FSH já foi liberado quando a gente tem um pequeno sangramento na calcinha, tá certo? Meninas, esse caminho aqui que eu passei para vocês, desses 3 tópicos, esse é o caminho a ser seguido pela mulher que quer viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar. Pode ter certeza que se vocês seguirem nesse caminho, trilharem esse caminho, fecharem os ouvidos para os sensacionalistas, para as mulheres que não vivem isso ainda, para as pessoas assustadas que não estão informadas sobre isso, vocês não conseguem seguir. Mas se vocês seguirem nesse caminho, vocês vão conseguir chegar lá. Vocês vão sim se tornarem mulheres livres do anticoncepcional, seguras e sem engravidar.